a nossa direção, se a gente tiver 6, 9, os mandatos são de 3 anos. O primeiro mandato, o meu mandato, vai ser um mandato de arrumação e de mostrar o caminho. Alguém tem que dar esse pontapé inicial. Eu fui o escolhido para fazer isso, com responsabilidade, sabendo qual é a direção que eu tenho que ir. Não vou me afastar dessa direção, ainda que sofra muita pressão. Eu gostaria, não posso colocar a carroça na frente dos bois. Quer dizer, como eu te falei, o primeiro mandato vai ser um mandato de arrumação, o segundo mandato de consolidação e o terceiro mandato, creio que vai ser um mandato muito vitorioso, com muitas realizações. Mas alguém tem que começar isso, eu estou começando. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, aquele like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Iniciei o vídeo aí com o Jorge Salgado, fazendo o quê? Falando, como sempre, merda. E aí, família vascaína, não é possível que tenha algum vascaíno que veja o Vasco virar clube empresa, virar SAF, com a decisão dessa gestão, com a decisão desse cidadão. É muita merda. Viu o que ele falou aí? Primeiro mandato para deixar o Vasco no caminho certo. E aí ele fala até em terceiro mandato nessa ocasião. E é agora que a gente entende. Terceiro mandato que nem tem no estatuto do clube, é ele virar dono do Vasco da Gama. Você quer isso pro Vasco da Gama? Vamos falar dessa situação aqui porque o Levin ontem nos seus stories aí, de alguma maneira, desmascarou, vem desmascarando aí o Jorge Salgado, as promessas de campanha que não se falava em SAF. Vamos falar também aí da busca do Vasco por um centroavante, por um matador, já que o nosso Germancano, infelizmente, veste a camisa aí do Fluminense. O Vasco está em busca aí de um artilheiro. Já tem o Raniel, pode ser o Pedro Raul e tem também aí um nome interessante. Já meteu gol em Mulambo e já foi, deu alegria pra gente, hein? Conquistou título em cima do Mulambo. Vamos falar sobre isso tudo aí? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Vamos começar falando da Copinha. O Vasco que joga hoje, né, contra o Audax de São Paulo. Espero aí que o Vasco faça uma grande partida. Tem aí o resultado do Corinthians ontem, né, que foi eliminado aqui pelo Resende, aqui do Rio de Janeiro. Então o Vasco tem que ficar de olho, torcer aí para mais uma grande partida do Figueiredo, porque é uma função aí que o Vasco está em busca, né? E o Figueiredo sabe jogar ali como centroavante, um falso 9, e vem fazendo uma grande copinha, fazendo muitos gols. Tomara que essa sequência aí do Figueiredo dê confiança para ele, para que no profissional ele também possa ajudar. Tá difícil ver um moleque da base do Vasco conseguir chegar no profissional e realmente render, ajudar o Vasco a conquistar os seus objetivos. A gente sabe que envolve muitas outras situações, não só aí o desempenho do garoto, né, mas os elencos limitados atrapalham, mas a gente torce muito aí que essa molecada do Vasco possa dar mais um título da Copinha pra gente e também pegar aquela confiança para ajudar também no profissional do clube. E é isso aí, família vascaína. Vou te mostrar essa imagem aí. Eu quero te perguntar, te dói? Eu acho que dói, né, cara? Perder aí o Germancano, mais um jogador que o Vasco perde aí pro Fluminense. Eu acho que uma decisão que passa na gestão, não por condição técnica, porque o Cano sempre entregou. Alguns podem questionar o ano dele, que não foi tão bom assim no ano passado, mas eu acho que envolve aí a montagem do elenco do Vasco, que foi muito ruim. Mas a gente vai falar dessa situação aqui. Já não é a primeira vez que o Fluminense faz isso, né? Foi com o Leandro Amaral, com o Conca e agora com o Germancano. Infelizmente a gestão de merda perdeu aí o nosso artilheiro. Então o Vasco tá aí à procura de um centroavante que realmente possa entregar gols ao Vasco da Gama. O Vasco nesse momento no elenco tem aí o Raniel, e o Raniel acho que foge um pouco dos nomes que a gente vai falar aqui depois, porque o Raniel quer dar uma volta por cima na sua carreira, quase parou aí de jogar futebol, então é um cara que realmente há muito tempo não joga em alto nível, e é difícil você confiar no Raniel que ele possa entregar um número de gols aí e ajudar o Vasco a subir a Série A. Mas o Raniel, como está muito tempo sem jogar em alto nível aí, Carlos Brasil, Zé Ricardo aí quer trazer mais um centroavante para o Vasco e aí possivelmente ser titular
desse time do Vasco na temporada de 2022. A gente vem falando aqui do Pedro Raul, inclusive o empresário do jogador disse que quer muito atuar no Vasco, recusou propostas de times da Série A, do América Mineiro, que, por exemplo, vai disputar uma Libertadores e quer jogar no Vasco. Isso é muito importante, o jogador tá motivado, mesmo o Vasco com essa gestão aí bagunçado, ainda atrai alguns jogadores e a motivação, querer vir pro Vasco, acho que faz toda a diferença. Mas surgiu um outro nome aí também, foi oferecido pro Vasco e aí mexe com o meu lado emocional. Porque quem acompanhou aquela decisão na Copa Sul-Americana, os Mulambo, contra o Independente da Argentina e viu esses caras se destacando. Quem lembra aí do Messa, do Barco e do centroavante aí que foi oferecido ao Vasco e deu uma pequena alegria naquele ano pra gente, é o Emanuel Gigliotti. É isso mesmo, família vascaína, um atacante argentino, conhecido aí como tanque, né? Sabe bem fazer um pivô, sabe proteger, é bom jogador, gosto muito do Gigliotti. Agora, a gente acompanhou o Gigliotti aí, já tem um tempo, 2017, lá se vai 5 anos. Mas essa é a busca do Vasco aí para substituir o nosso artilheiro que agora tá aí no Fluminense, Germancano. Pedro Raul, Gigliotti e Raniel. Eu não vou trazer aqui os números do Raniel não, porque acho que o Raniel tá aí buscando uma volta por cima na carreira. Mas vamos mostrar aí os números do Pedro Raul. Vou colocar aí na tela para vocês. Vamos lá, ó. O Pedro Raul, na temporada 2020, em 39 jogos, fez 12 gols. Na temporada 2021, em 11 jogos, fez 3 gols. E agora na temporada 21-22, em 7 jogos, fez 2 gols. E aí a gente passa aí pro Gigliotti. Cara, eu gosto muito do Gigliotti. E tá aí, ó. Na temporada de 2019-20, em 25 jogos, fez 7 gols. Em 2020-21, fez em 36 jogos, 9 gols. E na temporada 21-22, em 18 jogos, fez 1 gol. Realmente aí você vendo os números do Gigliotti, não impressiona. Mas, cara, é um jogador que, porra, eu gosto, cara, de ver. É um jogador que sabe fazer pivô, um centroavante à moda antiga. Eu, pelo menos, na minha opinião, gosto muito do Gigliotti. Sei que os números não impressionam, mas eu gosto. Na minha opinião, eu traria aí pro Vasco. Claro que fica nessa situação aí, se o Kashima Reysol liberar o Pedro Raul, quem vai vir é o Pedro Raul para atuar no Vasco nessa temporada. Mas se der alguma situação aí, o time japonês não liberar o Pedro Raul, a gente pode olhar o Manuel Gigliotti aí com bons olhos. Pra gente comparar aí, né, o Germancano, por exemplo, na temporada de 2020, em 42 jogos, o Germancano fez 19 gols. Em 2021, o Germancano, em 45 jogos, fez 14 gols. Na Série B, o Cano deixou um pouco aí a desejar, né? Em 36 partidas, fez 11 gols. Na Série A, ele foi até um pouquinho melhor em 2020, em 34 jogos, fez 14. É difícil achar um centroavante com a qualidade de finalização do Germancano. Mas a gente tem que ser otimista no sentido de entender o seguinte, ó. Tanto o Pedro Raul quanto o Gigliotti podem acrescentar algumas características que o Germancano não acrescenta, né? Eu acho que o Pedro Raul poderia participar na fase defensiva, na bola aérea, participar fazendo um pivô, ajudando os jogadores que vêm de trás. A mesma coisa o Gigliotti, é muito bom nessa função. Pode entregar menos gols, mas também poderia ajudar em outras situações. O fato é, temos que achar um substituto para o Germancano. E aí eu quero a sua opinião. Pedro Raul, Raniel ou Gigliotti, qual seria o nome ideal aí para substituir o Germancano? Deixa aí nos comentários, família vascaína. Está finalizando o vídeo, vamos trazer aí o Levin, que ontem nos seus stories, e a gente tem que falar dessa situação sim, porque tem muito vascaíno que não liga para falar de política, de gestão, quer ver os resultados em campo, e aí fala, porra, se vender o clube vai trazer investimento, vai melhorar, vai sair essa briga política, o clube vai melhorar, e não é dessa maneira. Olha para o Jorge Salgado, olha que ele construiu no Vasco da Gama, e você acha aí que essa decisão passar na mão dele vai ser bom para o clube de regatas Vasco da Gama? De maneira nenhuma. E aí eu vou mostrar o primeiro print aí para vocês, que tá o seguinte, ó. Promessa número 1, captação de 170 milhões sem SAF. Era essa promessa de campanha, tá aqui, ó. 70 milhões para capital de giro. Dinheiro imediato para pagar salários e impostos atrasados. É considerado essencial por Salgado em campanha para resolver o problema do fluxo de caixa, algo comum nos últimos anos.
que gera constante falta de pagamento de funcionários e obrigações. A ideia é captar 70 milhões via cédula de créditos bancário. Então tá aí. Como o Levin mostrou aqui, a ideia era entrar com 70 milhões no clube para resolver essas situações. É engraçado isso, como a gente fala aí de competência, de gestão e não da venda do futebol do clube, porque o dono do Botafogo vai entrar com uma verba inicial para acertar esse tipo de situação, não para fazer time forte no primeiro momento. O Ronaldo lá no Cruzeiro também tem essa ideia, não é investir no futebol primeiro, é resolver essas situações. Então o Jorge Salgado, quanto presidente, tinha essa ideia, mas não teve competências, não tinha a mínima vontade de fazer isso. A ideia era vender o futebol do Vasco. E tá aí, né? Fonte GE. Também postou outra aqui, tá aqui, ó. Vou mostrar o print aí pra vocês. Promessa 2, receita de 400 milhões ano até 2023. Tá aí, ó. Aumentar a receita para 400 milhões ao fim do mandato. Ao final dos seus 3 anos de administração, Salgado quer entregar ao Vasco com a 5ª maior receita entre os clubes brasileiros. E o atual 12º falou em subir para 350 milhões ou até 400 milhões. E tá aí. Então, família vascaína, a gente precisa entender o seguinte: são promessas para ganhar uma eleição. Isso é uma covardia. É isso que a gente tem que lutar contra o Vasco, não pela venda do futebol do clube. No processo eleitoral, que haja verdade, que realmente haja promessas que possam ser cumpridas assim que o candidato possa entrar no clube. Agora, você fazer esse tipo de situação para ganhar uma eleição, porque eu lembro quando o Carlos Leão falou numa live que hoje, se um candidato não falar que tem um aporte financeiro, ele de maneira alguma vai ser votado, vai ganhar uma eleição do Vasco. Então construiu essa situação aqui para entrar. E aí a gente vê agora o que ele construiu. Um Vasco fraco, um Vasco humilhado, um Vasco derrotado, o pior ano da história do Vasco em 2021, sem nenhuma ação, sem nenhuma decisão que possa ajudar o clube, sem trazer nenhum tipo de recurso, e a gente vive aí uma situação bem complicada. Mais um time limitado, mais um time aí que não passa confiança alguma que vá subir para a Série A, nenhuma decisão aí, nenhuma ideia que possa mudar esse cenário. A única ideia que eles têm é a venda do clube. E se lá no início, se lá em 2020 falassem isso, eu tenho certeza que o Jorge Salgado hoje não estaria sentado na cadeira do Vasco, ou nem seria cogitado se ele falasse que a ideia inicial dele era venda do futebol do Vasco. Então não dá para se construir um grande clube ou uma grande empresa à base de mentira. Isso não vai para frente, isso não dá certo. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.